Aula 42. Herdeiros e escravos. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Um homem que passou pela experiência do novo nascimento tornou-se filho de Deus e herdeiro das ricas bênçãos divinas, deixando a posição de miséria espiritual para ocupar posição de honra à direita de Deus, sendo que os ímpios e desobedientes ainda permanecem escravos da maldição do pecado. Por causa da maldição, a terra chora. A bênção e a maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Este estudo é importante, sobretudo, para nos dar correta compreensão sobre o tema ora em pauta, preparando-nos para combater os falsos ensinos que se espalharam por toda parte, levando muitos à confusão e a cativeiros, e também nos capacitando a entender as maravilhas das bênçãos divinas e as terríveis consequências das maldições. Originalmente, tudo foi criado e abençoado por Deus. Abençoar é fruto da graça divina. É uma ação, atitude, desejo ou declaração da parte de Deus, no sentido de falar bem de alguma coisa ou pessoa. Ser abençoado é a. Ser bem visto pelo olhar divino. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. B. Receber de Deus ações de bondade. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. C. Ser avaliado e aprovado como fiel. O homem fiel será coberto de bênçãos. D. Ser alvo da misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E. Ser elogiado pelas palavras que procedem do Senhor, porque o Senhor falou bem sobre Israel. F. Ser próspero em Deus. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. G. Ser herdeiro da promessa de Abraão por Cristo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. H. Ocupar uma posição de honra por ter sido lavado no sangue de Cristo. Então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E etc. Nenhuma espécie de maldição fazia parte do projeto inicial de Deus. Ela teve origem sobre a terra devido à desobediência do homem. Maldita é a terra por causa de ti. Maldição é a ausência da graça divina. É um estado infeliz e espiritualmente miserável no qual alguém pode viver. A maldição pode ser invocada, desejada e proferida. Ser amaldiçoado é a. Ser um desgraçado. Como dizes,
Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. B. Ter sobre si o jugo pesado do diabo. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? C. Ser escravo do pecado. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. D. Ser ferido por calamidades. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo o que puseres a mão para fazer. E colher infortúnios em tudo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém, não vos saciais. Vestivos, porém, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. F é acumular coisas sem a bênção divina. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? G. Negar a Cristo. Se o negarmos, também ele nos negará. H. São os que ocupam uma posição de desonra por terem rejeitado o plano de salvação. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E etc. Maldição através das gerações. Há atualmente muitos ensinos errôneos sobre a questão da bênção e da maldição. Um desses diz respeito a certa maldição que é transferida pelas gerações, afetando assim toda uma linhagem. Essa maldição, chamada hereditária, é largamente disseminada nas igrejas cristãs atualmente, mas nada possui de bíblica. A explicação sagrada é clara. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Até parece lógico, pela própria organização do reino das trevas, que demônios estejam atacando determinadas famílias em áreas específicas. Porém, que fique claro que isso nada tem a ver com maldições hereditárias, as quais definitivamente não podem transferir-se de uma pessoa para outra. O ensino bíblico decorre sobre a responsabilidade individual com respeito ao pecado e descarta completamente a condição de transferência de culpa através das gerações. Esse conceito judaizante foi o que estimulou, certa vez, a pergunta que os discípulos dirigiram a Cristo ao encontrarem um cego de nascença: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A resposta de Cristo desmonta por completo o conceito de transferência de culpa, pecado ou maldição. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. É possível um cristão ser maldito?
Sabemos que todo aquele que se converteu a Jesus se tornou um novo homem, passando a usufruir das ricas bênçãos divinas. Sua salvação está garantida e selada em Deus por meio de Cristo. Entretanto, há a possibilidade de ainda sofrer debaixo do jugo da maldição. A salvação não isenta o homem de pecar. Se todavia alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Se bem recordarmos, a maldição teve a sua origem no pecado. Assim, ao pecar, mesmo sendo salvo, o homem precisa se arrepender e confessar a sua culpa, pois do contrário, sofrerá debaixo do jugo da maldição que se origina do pecado não confessado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É possível um cristão ser maldito? Não nos tornamos malditos quando acidentalmente pecamos, mas sim quando deliberadamente transgredimos os preceitos divinos e ainda tentamos encobrir este mal. Sem sincero arrependimento do pecado, a maldição não cessa. O caminho para a bênção. A. Temer a Deus. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. B. Socorrer ao aflito. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. C. Cumprir as ordenanças divinas. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. D. Andar em fidelidade. O homem fiel será coberto de bênçãos. Conclusão. Deus tem um plano perfeito para o homem, que envolve todas as áreas da sua vida. A obediência ao plano de Deus resulta em bênção, mas a rejeição deste plano em maldição. Não há terceira opção. Deus enviou Jesus ao mundo para anular toda a maldição que pesava sobre a humanidade inteira, fazendo-se maldição por nós. Quem se apossa dessa verdade, recebendo Cristo como Salvador, torna-se livre das maldições. Do contrário, permanecerá refém delas. É o Senhor Deus quem abençoa, porém, pode fazê-lo através da vida dos salvos. Abençoai aos que vos perseguem. Ser abençoado é o resultado natural de quem caminha em comunhão com o Senhor, enquanto maldição é por se caminhar distante. Deus espera que todos os homens se acheguem a Ele, pois sua vontade é derramar chuvas de bênção sobre a humanidade inteira, pois Cristo morreu por todos. Um homem que passou pela experiência do novo nascimento tornou-se filho de Deus e herdeiro das ricas bênçãos divinas, deixando a posição de miséria espiritual
para ocupar posição de honra à direita de Deus, sendo que os ímpios e desobedientes ainda permanecem escravos da maldição do pecado. O Senhor deseja abençoar, mas a decisão de ser abençoado é do homem. Os obedientes herdarão a bênção, mas os rebeldes o jugo da maldição. Qual posição na vida você deseja ocupar? A de herdeiro ou escravo? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus.